Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Dicas do Paulo. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar dicas para a gente, o professor doutor Paulo Correia, diretamente da USP, para o nosso podcast. Se você não sabe quem é o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer, além dele, toda a nossa equipe que produz o podcast Conceituados. Hoje temos dicas super interessantes para serem abordadas pelo professor Paulo. Passando aqui para agradecer a presença dele em mais um programa. Agora, professor Paulo, como que os mapas digitais eles podem facilitar o processo de revisão? Olá, Bruno, tudo bem com você? Então, os mapas digitais, a gente pode compará-los com os editores de texto que hoje a gente usa para escrever textos nos computadores, né? Então, antigamente eu poderia, por exemplo, imaginar que eu vou começar a criar um texto usando papel e caneta, e aí eu vou escrevendo esse texto até encher uma folha inteira, e acho que o texto está muito bom, e de repente eu peço para alguém ler, e essa pessoa faz a seguinte sugestão: ó, Paulo, entre o primeiro e o segundo parágrafo, você poderia colocar um exemplo aqui para ficar mais claro o argumento que você quer desenvolver com o seu leitor, né? Imagina a dor de cabeça que isso vai dar, porque para eu incluir esse parágrafo, essa explicação, este exemplo, nessa folha de papel, eu basicamente vou ter que passar tudo a limpo, e aí sim inserir esse exemplo, né? E aí, claro, depois que eu inseri esse exemplo e acho que o texto ficou bom, eu continuo escrevendo, e aí essa pessoa, daqui a alguns dias, vai falar: ah, Paulo, tá ótimo, mas aqui na página 4 você poderia fazer uma figura, você poderia inserir um mapa conceitual, né? E aí você começa a perceber que, se a gente trabalha com papel e caneta, ou seja, se eu estou desenvolvendo uma produção manuscrita, de alguma forma eu tenho uma dificuldade para fazer edições e adaptações, porque eu não consigo recortar esta parte do texto para colar um pouco mais à frente, né? E é claro que aqui eu já estou dando a ideia de ações que eu posso fazer, por exemplo, quando eu uso um editor de texto no meu computador, né? Eu posso, por exemplo, pegar o texto do Bruno, que está conversando comigo hoje, né, durante o Dicas do Paulo, e eu posso sugerir para ele assim: olha, vamos inverter a ordem desses parágrafos. Começa com o segundo parágrafo e termina com o primeiro parágrafo, que vai ficar melhor para a gente entender a sua ideia. E veja que isso para a gente não custa absolutamente nada, porque rapidamente, quando eu estou lidando com um arquivo digital, eu consigo fazer essas edições. Então, veja a vantagem que a gente tem, né? Não só o próprio autor do texto consegue fazer edições de forma rápida, como outras pessoas também podem fazer essas edições. Então, veja, né? Se a gente pegar este exemplo e pensar agora na construção dos mapas conceituais, né? Imagina só a quantidade de mudanças que a gente faz à medida em que o mapa conceitual ele vai nascendo na frente da gente, né? As redes proposicionais, elas vão crescendo, e à medida em que elas vão crescendo, que eu vou pondo mais conceitos, mais termos de ligação, eu vou tendo, às vezes, ideias que vão mudar totalmente a forma desse mapa. Agora, imagina se eu estou fazendo isso no papel, né? Eu vou ter um custo de tempo muito grande, porque em algum momento eu vou ter que passar o mapa todo a limpo. Esse é o principal motivo pelo qual a gente sugere que você pode até começar a fazer um mapa conceitual no papel. E eu vou confessar aqui, Bruno, eu sempre começo meus mapas conceituais no papel, rabiscando uma folha sulfite com caneta. A hora em que eu vejo que essa folha sulfite já não tem mais condição de receber rabiscos, aí o que eu faço? Eu vou para o CMap Tools e eu copio o mapa no CMap Tools. E a partir de então eu passo a fazer as edições e as melhorias e até a terminar o mapa conceitual no CMap Tools. Então aqui eu sei que isso pode parecer muito estranho para aqueles que são mais novos, mas muita gente consegue pensar melhor quando escreve com papel e caneta. Então veja, você aqui não tem que escolher uma coisa ou outra. Você pode começar a rabiscar o seu mapa com papel e caneta,
pode usar post-it para colaborar, mas na hora em que as edições tiverem que ser feitas, ou seja, eu tenho que mexer muito no meu mapa agora, senão não consigo continuar, eu acho que vale muito a pena experimentar as ferramentas que permitem fazer mapas digitais, e aquela que a gente mais usa é o CMap Tools. Muito interessante, professor, essa dica e esse comentário sobre a transição do papel para o digital. Eu também me enquadro nesse exemplo que o senhor trouxe, em sendo uma pessoa que sente mais facilidade em expressar os pensamentos primeiro no papel e depois indo para os meios digitais. É muito interessante, parece que quando a gente está com o papel e a caneta na mão, ou o lápis que seja, as ideias vêm mais da cabeça do que estar de frente para um teclado. Agora, professor, como que a gente pode organizar os mapas conceituais de acordo com a nossa finalidade? Ah, Bruno, eu vou retomar a partir do seu comentário. Eu também penso muito melhor com lápis, e eu diria que não é nem o lápis, é com a caneta e com o papel na mão. Eu adoro rabiscar, né? Acho que isso acontece com um montão de gente, né? Mas o que eu acho que é importante a gente notar é que a gente não precisa escolher uma coisa ou outra, né? Se tem gente que consegue pensar com clareza já direto no teclado, vai direto para o teclado, né? Agora, eu acho que existe um monte de gente que abriu mão do papel e da caneta e perde a chance, às vezes, de perceber que a organização inicial das nossas ideias pode ocorrer de uma maneira mais fluida, mais rápida, se a gente simplesmente rabiscar. Se a gente fizer rabiscos num papel, até que chega uma hora em que o papel não dá mais para rabiscar, e aí a gente passa, sim, para a utilização de outras ferramentas, né? Papel, caneta, CMap Tool são ferramentas que estão aqui para nos ajudar a organizar o nosso pensamento, as nossas estruturas de conhecimento. Com relação a fazer o mapa conceitual de acordo com a finalidade, né? O que tem de importante aqui nessa dica, Bruno? É que geralmente a gente pode começar a fazer um mapa a partir de algo que eu quero aprender. Então eu vou fazer um mapa sobre química, eu vou fazer um mapa sobre futebol, eu preciso aprender mais sobre futebol para escolher melhor os times que eu vou torcer. Então eu posso fazer um mapa sobre teatro, posso fazer um mapa sobre culinária, né? E aí o que acontece? Se eu não tiver clareza de onde eu quero chegar, eu vou descobrir que eu posso fazer vários mapas sobre qualquer um desses temas, né? Então, esse mapa, por exemplo, que é sobre futebol, ele é para quê? Ele é para quem? Exatamente o que eu pretendo fazer com ele. Então, se ele for um mapa só para eu organizar melhor as minhas ideias, para que eu escolha melhor o time que eu vou torcer, esse mapa ele pode ser grande, ele pode ser um pouco bagunçado, porque na verdade eu quero só organizar melhor as minhas ideias. Agora, se esse é um mapa que, por exemplo, eu vou levar para uma reunião com os árbitros de futebol, sobre a discussão que nós vamos fazer envolvendo a regra do impedimento, então veja que aqui, olha como muda a finalidade do mapa. Esse é um mapa para discutir uma regra específica com um público específico, ou seja, eu vou organizar as minhas ideias e eu tenho que me fazer claro usando o mapa. Então veja como é diferente este mapa em comparação àquele primeiro, que é um mapa muito individual, é só para eu organizar as minhas ideias. Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né? É muito legal fazer mapas conceituais, porque é claro que ele ajuda a gente a organizar as nossas ideias. Mas se a gente não decidir ou não tiver clareza, né, do porquê que eu quero organizar as minhas ideias, rapidamente esse vira mais um exercício sem sentido que a gente pode incluir na nossa rotina, seja de professor, seja de estudante. Então é legal começar a fazer um mapa, por exemplo, para organizar as ideias que eu consigo criar a partir das 3 últimas aulas de ciências. Eu quero organizar as ideias a partir das últimas reuniões sobre o projeto de pesquisa que eu vou participar. Eu quero organizar as minhas ideias sobre a dissertação de mestrado que eu estou desenvolvendo. Então, veja, é muito mais fácil eu acionar os conhecimentos pertinentes quando eu defino com clareza a tarefa. Então, só para a gente lembrar, né? Eu conheço muita coisa sobre muitos assuntos,
e a gente tem ao longo da vida um acúmulo de muitas experiências, então imagina tudo aquilo que está na minha estrutura cognitiva, né? Quando eu vou fazer um mapa conceitual, eu vou trabalhar com um subconjunto muito pequenininho de tudo isso. Então, se eu tiver clareza do que eu quero produzir, fica mais fácil selecionar um subconjunto pequenininho que é mais apropriado. Então, por isso que é importante a gente saber a finalidade pela qual eu estou me envolvendo num exercício de mapeamento conceitual. Eu diria para você que, para resumir, a gente tem que pensar em duas coisas que, para mim, são fundamentais, né? Para quem que é um mapa? Ele é um mapa só para mim ou eu vou colaborar com outras pessoas? Eu vou discutir o meu mapa com outras pessoas? Eu vou apresentar este mapa para outras pessoas? E o segundo ponto é assim, sobre o que exatamente é o mapa? Ele é um mapa mais geral e abrangente ou eu tenho que abordar um tema muito, muito específico? Muito interessante essa dica, professor, sobre como que a gente pode fazer um mapa mais abrangente ou mais específico sobre algum tema, né? E também como que a gente organiza os mapas de acordo com a nossa finalidade e o público que a gente vai discutir aquele mapa. Agora, professor, como que a gente pode pedir comentários sobre o mapa para outras pessoas? E como que a gente faz isso e qual é a finalidade disso também? Olha, Bruno, pedir comentários é só pedir. É como naquela ideia do processo de revisão que a gente discutiu no começo desse episódio. Então, eu estou lá escrevendo um texto sobre um determinado assunto e, de repente, eu identifico que o meu irmão sabe mais desse assunto do que eu. Quer dizer, exatamente por acreditar que eu tenho limitações ao expressar minhas estruturas de conhecimento, eu vou atrás de outras pessoas que possam ler o texto para ver se o texto está claro, para ver se o texto está completo, se eu não esqueci nenhum detalhe, se tem alguma coisa que eu deveria incluir que não me ocorreu. Então, veja que esse pedido de comentários, né, ele não é benéfico só para quando a gente faz mapas conceituais, né? Imagina agora essa mesma situação. Eu estou fazendo um mapa conceitual e eu estou imaginando, né? Eu estou trabalhando aqui, na verdade, com um tema em que meu irmão ele entende melhor do que eu. Eu, de novo, eu posso pegar esse material, passar para ele, pedir sugestões, eu peço para ele verificar se está completo, se tem algum erro, se tem alguma coisa que eu deveria ter mencionado e eu esqueci. Então, veja que, assim, isso se aplica a qualquer situação na qual eu esteja produzindo um material a partir das minhas estruturas de conhecimento. Só alguém que é muito autossuficiente vai achar que não precisa, né, de comentários de outras pessoas, né? Então, geralmente, os textos, os mapas conceituais, as apresentações de slides, são exemplos de coisas que certamente ficam melhores quando eu consigo que alguém preste atenção no que eu produzi, entenda a finalidade, para aproveitar até a última pergunta que a gente discutiu nesse episódio, né, sobre a finalidade, e aí, a partir disso, essa pessoa generosamente acaba fazendo apontamentos, né? O que é interessante de notar é que quando essa pessoa faz os apontamentos, geralmente o apontamento pode vir no seguinte formato: nossa, ficou muito legal, mas... E geralmente o que eu digo para todo mundo é: o que é importante é o que vem depois do mas. Porque assim, ficou muito legal, nossa, que incrível, você é o máximo, você sabe tudo disso. Mas o que a gente mais precisa? É saber assim, tá, e o que está faltando? Aonde eu posso melhorar? Como é que eu posso deixar esse conteúdo ainda mais completo, ainda mais claro, ainda mais fácil de ser entendido, né? Então, é sempre importante pedir comentários e esperar, né, de forma bastante aberta para as críticas, né? Porque as críticas, nesse caso, elas não são ao autor, seja do mapa, do texto ou da apresentação de slides. É, na verdade, uma crítica ao conteúdo, ao material que está sendo produzido. E muitas vezes a gente não consegue fazer as devidas críticas justamente porque as pessoas podem confundir, né? Então, na verdade, você faz aí, Bruno, seu mapa conceitual e manda para mim. E aí, de repente, eu mando, olha, tá bom, mas isso, aquilo e aquilo outro. E aí, de repente, você está achando que eu estou te criticando, sendo que, na verdade, eu estou criticando o seu mapa. E, via de regra, o crítico pode já ter começado dizendo que está muito bom, mas existem pontos de melhora.
Então, assim, esse pedido de comentário é muito valioso. Só termino dizendo que tem um porém, né? Se esse mapa, se esse texto, se essa apresentação de slides ainda estiver uma grande bagunça, ou seja, a finalidade não está clara, os conhecimentos pertinentes ainda não foram devidamente selecionados, fica muito difícil para qualquer crítico fazer comentários que sejam úteis. Então, por isso que é importante fazer um mapa conceitual, gastar tempo para melhorá-lo na melhor extensão que for possível. Então, o próprio mapeador pode ver se o mapa já está claro, se a pergunta focal está sendo respondida, se eventualmente eu conseguir utilizar cores para organizar partes do meu mapa, como nós discutimos no episódio anterior, ou seja, eu, enquanto mapeador do meu mapa, enquanto escritor do meu texto, enquanto apresentador dos meus slides, eu vou fazer o máximo que eu puder para deixar tudo isso muito bem. A partir daí, eu coloco esse conteúdo na mão de alguém que possa fazer comentários e críticas para deixar isso ainda melhor. Então, quando a gente sabe a finalidade e os conhecimentos pertinentes estão bem selecionados, aí você facilita até a vida daquele que vai criticar a sua produção. Caso contrário, se você oferecer uma grande bagunça, talvez a única coisa que o crítico consiga comentar com você é que, nossa, é muito legal, parece muito legal, mas está tudo muito confuso. Acho que essa dica é muito excelente, né, para todo o âmbito profissional, também além dos mapas conceituais, né? A gente conseguir fazer essa separação, essa distinção das críticas do nosso trabalho, da entrega de um relatório, com uma crítica pessoal, né? Muitas vezes a crítica ela é restrita ao trabalho, a gente acaba levando como um lado pessoal, achando que a pessoa está criticando a gente. Também a organização, que é um ponto fundamental, que foi discutido em outros programas dos Dicas do Paulo e em outros episódios também no nosso podcast, né? Se você não tem uma produção minimamente organizada, nenhuma crítica construtiva você vai conseguir ter da pessoa que você está pedindo ajuda. Com isso e com todas essas dicas muito interessantes, a gente fecha mais um programa do Dicas do Paulo. Agora só nos resta praticar. Professor Paulo, mais uma vez obrigado em estar aqui no seu programa, trazendo dicas riquíssimas que podem ser usadas na produção dos mapas conceituais e também na nossa carreira profissional. Muito obrigado e até mais. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.